E hoje a gente está aqui entrevistando, na verdade não entrevistando, né? Mas com um bate-papo com uma das mulheres que eu tive a oportunidade de conhecer, maravilhosa. Pense numa pessoa alegre. É ela, espero que nosso dia hoje seja maravilhoso, a gente vai dar boas risadas, preste atenção. E com a gente hoje, Madalena Matos. Oh, que prazer estar aqui com vocês, né? Sempre assim, eu fico às vezes meio encabulada, que ninguém acredita que eu fico encabulado, né? Mas com o convite e sinto assim honrada até de participar com vocês nesse bate-papo. Madalena, é sempre um prazer a gente te receber, porque na verdade é mais que uma amiga hoje, né? A Madá é aquela que a gente entra, que a gente vai, que a gente bate papo, que a gente ri junto. E a gente estava sentado ali na mesa que um papinho leva horas. E a gente não poderia deixar de fazer essa entrevista contigo, porque a Madá tem uma experiência maravilhosa com um grupo de pessoas. Você dá aula, você é muito comunicativa, né, Madá? Eu quero começar você contando um pouquinho dessa tua história, de como era a Madá lá atrás, como é que você foi se conduzindo para chegar nesse profissional que é a Madá hoje. Olha, o negócio é muito tempo, né? Eu tenho quase mais de 30 anos, eu acho que é mais de 30 anos no mercado. Então é uma história assim que às vezes eu fico no ponto de interrogação, que às vezes o pessoal não acredita, mas eu não sou 100%, todo mundo acha que eu sou 100% o tempo todo. Eu sou normal, sou gente igual a todos nós, nós somos talento, nós nascemos talento, né? E eu comecei minha carreira assim, vamos dizer assim, toda a minha carreira foi mais a necessidade, falou mais alto. Né, porque eu tive que criar, me separei cedo e tive que criar minhas filhas sozinha, então foi muita coisa da necessidade. Eu acho muito importante a questão eu digo sempre, a motivação é muito forte, né, que a necessidade faz e empurra mesmo pra gente fazer. Então sempre foi crescendo assim, eu precisava de tal título, eu ia atrás. Eu contei até para alguns alunos meus que foi uma vez assim, eu procurei um mentor meu, uma pessoa que eu admirava muito, que ele já faleceu. Mas eu chegava para ele, eu cheguei na sala dele, se eu quero ter 3 siglas no meu currículo. E vai depender do senhor essas siglas, mas eu sei que financeiramente eu não tenho perfil para ser. E eu sempre fiz desse jeito. Cheguei nos cantos e chegava, quando eu não tinha faculdade, eu já dava palestra. Siglas? As 3 siglas é FGV. Aí então, e eu não tinha condição financeira de pagar uma pós-graduação. Mas aí eu ganhei realmente dele e tenho no meu currículo. Outra coisa, por exemplo, eu sempre fui atrás no comecinho da minha carreira, eu já dava palestra, mesmo não tendo um nível superior. Sim. E aí foi quando descobriram, e aí disseram que eu não podia mais ministrar. E aí eu chorei muito, né? Logicamente era a minha única fonte de renda para criar minhas filhas. Entendi. E foi quando eu peguei, fiz vestibular, passei em 3 faculdades. E levei, 3 faculdades, peguei os comprovantes das faculdades, cheguei na mesa dela, ela é minha amiga ainda. Cheguei na mesa dela e coloquei em cima da mesa dela assim, escolha. Que é isso, Madalena? Eu digo, escolha, você não quer título, porque know-how eu tenho e competência eu tenho. Entendi. Então, quer dizer, sempre eu cresci nessa coisa e eu acredito muito na força, não só da mulher, né, só da mulher e do homem, não existe essa coisa, mas da força do próprio ser humano. Porque quando a necessidade te bate, você vai atrás, você tem que ir atrás. Então, minha vida foi sempre nessa coisa de buscar, da necessidade, de trabalhar. Então eu sempre busquei estudar o tempo todo. Quando eu estou em sala de aula, né, como você falou, disse que eu estava em sala de aula e eu estou em sala de aula, às vezes eu fico olhando e meu Deus, é a pura verdade. A gente tá com aquele propósito, se prepara, faz as transparências não, né? O PowerPoint, a gente faz o PowerPoint, né, preparado para ensinar como eu aprendi. Como eu aprendo com esse pessoal dentro de sala de aula. Porque eu dou aquele espaço para cada um falar. Que aí, por exemplo, eu tenho a teoria, tudo bem, mas eles têm a hora da verdade. Eles estão lá naquele dia a dia e aí eles trazem para mim, e não só para mim, para todos da sala. Então eu gosto muito dessa participação dos alunos, de dar aquele momento para eles falarem. Porque eu cresço também. É porque, na verdade, a troca, como você estava falando, a troca de experiência, ela é de grande valia, né? E a gente não tem, a sua experiência às vezes não é por idade, são experiências no dia a dia da gente, que a gente vai formando um conteúdo e a gente pode agilizar a experiência das outras contando a nossa experiência, né? Não, eu já passei por isso, então é assim, e é muito bacana. Esse negócio de sala de aula, realmente,
ele é muito legal que você estava falando, porque hoje você dá aula, uma pós, né? Isso. E aí, então, o nível de pessoas, para os empresários, a gente estava relatando ali, o nível de empresários, que tipo de pessoas hoje em dia, para quem você comunica, para que tipo de pessoas? Olha, é bem diverso, viu? É bem diversificada, porque eu vi que tinha, por exemplo, tinha líder dentro da sala, tinha muito RH, logicamente, porque o curso era para gestão de pessoas. Apesar que isso não tem nada a ver, né? Que eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira especialização em gestão de pessoas, ao meu lado tinha 2 engenheiros, né? E ali na sala também tinha um engenheiro, tinha um contador, tinha vários RHs, mas administrador, muito diversificado. Sim. E tinha também, por exemplo, que eu achei uma coisa maravilhosa, entre todos os alunos, somente um que estava à exposição, né? Estava à disposição do mercado. E eu fiquei morta de satisfeito e eu disse para ele, prepara o currículo e divide aqui, manda aqui na sala que você já consegue. Mas foi muito bom a questão da liderança, a questão de gente, que as coisas estão mudando muito rápido, né, Dulce? As coisas estão mudando muito rápido. Tanto é que o trabalho que eu fiz com ele foi justamente buscando termos, que a gente estava até conversando, né? Tá até aqui na minha cola. Depois. Pronto, eu estava procurando termos que eles pudessem aprender e ao mesmo tempo compartilhar com a turma. Então, no lugar de fazer uma prova, eu fiz esse trabalho. E aí, por exemplo, a gente vai, uma equipe falou sobre comunicabilidade. O que é a comunicabilidade? São as diversas formas de se comunicar. Logicamente que eu sabia, né, que eu estudei e me preparei, mas eu queria ver a versão deles. Entendi. Né? Aí nós falamos, por exemplo, outra equipe falou sobre flexibilidade. A flexibilidade, gente, não é o que a gente diz, assovia, chupa cana, bate palma. É o que a gente está precisando hoje em dia. Flexibilizar, e nós estamos precisando para todas as empresas, para as pessoas. Outro tema que nós falamos lá, adaptabilidade, gente. Se adaptar, é fácil, a gente sabe que não, processo de mudança, gente, tá tão rápido que eu trabalho processo de mudança, eu digo assim, a gente tem que degustar a mudança, entender a mudança para se adaptar e mudar. Só que a velocidade tá tão grande agora, que quando você tá no processo de adaptação, já chega outra mudança, já mudou. Então, falando também sobre isso e sobre a metacompetência, que é um assunto assim que eu gosto muito de falar, porque eu tive o prazer muito grande de estar com o autor dessa palavra, que além da palavra é um livro, e que eu estou levando assim para dentro de sala de aula vários cases, né, sobre a metacompetência, que nada mais é do que ir além da competência. Se a gente falar assim, fulano é incompetente, você sabe que a pessoa não é bom. E se você falar fulano é competente, ele vai até onde ele vai, a competência dele. Mas quando você fala metacompetência, que a palavra vem do grego, que é ir além de, ela trabalha a questão de você fazer com alma. Você fazer com sentimento, você colocar sentimento no que você faz, colocar amor até no que você faz. Sim. Um caso que eu posso contar e que eu tenho o maior prazer de falar é de um café, que eu estava num café e estava numa reunião no celular e o meu celular, a minha bateria reserva já tinha acabado e a minha bateria já estava no fim. E eu pedi um cappuccino ao rapaz, né, o garçom, e eu olhei para o chão e tinha umas tomadas no chão. E aí eu peguei logo o meu cabo, aí ele disse, senhora, perdão, por causa da chuva nós isolamos toda as tomadas do chão. Mas qual é a marca do seu celular? E eu tinha pedido um cappuccino, certo? Qual é a marca do seu celular? Eu virei para ele, e já estava sem bateria, eu virei para ele e continuei na minha reunião. Gente, ele trouxe meu cappuccino, perfeito, era competência, foi o que eu pedi. Só que junto com o meu cappuccino, ele trouxe uma bateria. Nossa. Uma bateria reserva, para que eu continuasse a minha reunião. Quer dizer, ele estava percebendo a minha necessidade. Então, a metacompetência é exatamente isso. É você fazer o algo mais pelo cliente. E principalmente agora que o nosso cliente está super bem informado por causa da internet. Então, de você buscar a satisfação, o prazer, vai ver que eu não volto lá. Quantas vezes eu não volto? Eu, além de voltar lá, eu ainda levo mais gente para poder conhecer. Não, isso é fantástico, porque quando você trabalha com amor, aquilo ali não te dói, né? É normal, é da pessoa. Então fazer aquilo ali para ele já... E a gente, eu digo o seguinte, da mesma forma que a gente é fazendo uma atitude, Madá, a gente é fazendo várias. Então da mesma forma que você, um cara desse, que te recebeu desse jeito, ele deve ser excelente em casa, excelente funcionário, um excelente filho, ele deve ser metacompetente
em algumas áreas da vida dele, né? Porque eu acho que também é da pessoa. Tem gente que já acorda com o humor lá em cima. Tem gente que acorda que a gente vê que a pessoa não é aquela pessoa que dá o seu melhor, né? Tipo assim, não, eu vou sendo competente ou incompetente, tem gente que tem prazer de não ser competente. Ou então é a história do bom dia, né? Não tem um pessoal que diz assim, bom dia, mas tem gente que dá, mas eu já dei bom dia. Aí eu digo, sim, mas tu mexeu com o quê? Porque tem gente que mexe só com a sobrancelha, fazendo assim, pra gente conta que deu bom dia. Eu digo, nem sorri, não sorriu, entendeu? Ou então tá com vontade de dizer assim, mau dia, mas diz bom dia porque é o jeito. Também tem isso aí. Tem muito. Agora, Madá, a gente tá chegando no finalzinho do ano de 2021, vamos entrar no ano de 2022, e a gente que sabe que nesses 2 últimos anos foi um momento muito diferente, né? Então, quem tinha sua rotina do dia a dia teve que mudar, teve que se adaptar. Você que era professora tradicional, gosta de dar aula tradicional, teve que se adaptar às mudanças do mundo digital, né? E eu queria, como você também trabalha, seu conteúdo é muito bom para esses empreendedores, na visão da Madá, como é que vai ser, pelas experiências que você tem, a gente estava trocando ideia, você falou de algumas pessoas que trabalham aí, você tem sua filha, para você, como é que o mundo vai se adaptar nesse mundo da tecnologia, dos robôs, e a gente tem medo, como é que vai ser aí esse... Olha, que pergunta! Que pergunta, Dulce, porque, olha, sinceramente, eu fico observando muita gente falando em planejamento, né, e as empresas têm que fazer o planejamento, mas não é mais como era antes, porque geralmente a gente fazia planejamento, eu me lembro bem que a gente fazia para 5 anos, 10 anos e 20 anos, né? E a gente está vendo a velocidade das mudanças, estavam acontecendo muita mudança. Por exemplo, eu estava até agora mesmo, eu estava tentando lançar, né, as notas dos meus alunos, que eu dei aula até sábado, né, e eu tentando colocar as notas, e só que a plataforma mudou. E aí eu digo assim, eu tenho a humildade de perguntar e olha, pelo amor de Deus, alguém me ensina para poder eu saber mexer. Então as mudanças estão acontecendo, a velocidade está acontecendo, os robôs estão vindo, a IA, né? E aí com mais velocidade, cada vez ele vem com outras formas de querer se igualar ao homem, mas eu acredito bem, e a gente fique bem claro isso, nunca vai. Eu acho que quem está por trás do robô? Quem está por trás da IA, quem está por trás da tecnologia é o homem. Então eu acho que os robôs vêm exatamente para poder a gente se especializar mais, para a gente estudar mais, e a questão da consciência, do sentimento, sabe? Aquela coisa do humano, essa coisa da consciência e do sentimento, o robô talvez não chegue junto de jeito nenhum a gente. Então eu acho que as empresas têm que continuar no planejamento, os empreendedores, tanto a pequena empresa, a média empresa, o MEI, aí vai. Todas as empresas precisam fazer o planejamento, mas com um detalhe, que a gente tem que estar acompanhando, fazendo o planejamento e acompanhando, por causa dessas mudanças, né? Porque existem as mudanças, né? Mas a gente também não quer, a gente como consumidor, a gente não quer aquilo tudo robotizado. Então a humanização é muito gostoso. Quando a gente vai, liga para um banco, passa horas e horas, se que não sei o que, tecle 1, tem não sei o que, tecle 2. Eu sei que otimiza muitas coisas, mas eu sempre falo isso, que o mundo ele é redondo. Aí uma hora você está aqui, agora você estava precisando robotizar, daqui a pouco você vê que você tem que voltar para a humanização e aí vai vindo, né? Mas em relação ao profissional em si, que a gente, como você estava falando que você teve que se adaptar porque na plataforma já mudou, aí vem aquele negócio que você falou, que é a adaptabilidade, né? A questão de você se adaptar à situação. Como é que eu posso me adaptar? Se eu entender a mudança, se eu compreender a mudança, né? E eu falo sempre em degustar a mudança. Tem até, por exemplo, assim, eu trabalhei, eu fiz recentemente, eu li, aliás, recentemente uma entrevista sobre a questão para você ver, será que o robô, ele vai entender o que é contato e conexão? Será que o robô vai ter o sentimento por alguma coisa ou algum objeto? Ou por uma pessoa? Né? É isso que fica a pergunta. Então a tecnologia está aí para você aprender a como
cooperar com ela. Exatamente. Então você tem que estudar um pouco. É isso que eu disse, eu tive a humildade de falar para minha coordenadora que eu não estava sabendo mexer, né, na plataforma. E aí eu tô tendo, a gente tem que ter a humildade de reconhecer como é que estão minhas competências, como é que estão minhas competências fortes, as minhas frágeis ou as minhas a melhorar, como o pessoal fala sempre, para poder trabalhar e ficar especializado em alguma coisa. Porque eu digo sempre, eles pedem, o mercado está pedindo para a gente assoviar, chupar cana e bater palma, mas você tem que ser especialista em alguma coisa. É verdade. E você só é especialista com esse processo de mudança todo e você só vai se adaptar às coisas, né? Se você tiver em atenção, ligado, gente, ligado, mas ligado no que está acontecendo. É verdade. Ligado no seu dia a dia. Ah, tudo bem, tem o celular, as coisas que às vezes prejudicam um pouco, né? Mas nós precisamos, por exemplo, eu não acho assim, muita gente diz assim, você tem que focar exatamente na sua profissão. Sim, mas e as outras coisas? É a necessidade da gente dar aquela reviravolta de também outra coisa, procurar saber qual é a fonte daquela informação que você tem, isso é muito importante, né? Agora eu queria falar um tema, viu, Dulce, que eu achei sensacional, né? E eu queria compartilhar com todos vocês, é uma coisa que a gente está precisando muito. Qual é a diferença entre contato e conexão? Não sei. Eu fiquei sabendo um dia desse, é isso que eu quero falar, porque tomei conhecimento um dia desse. Lendo uma história, eu pensei que era uma fábula, mas eu já descobri que é a história com H, um jornalista entrevistando um monge em Nova York. E aí ele vai se dirigir eu vou resumir um pouquinho, né, que o nosso tempo aqui é pouco. Ele vai entrevistar um monge e a primeira pergunta que ele faz, olha, eu soube que o senhor esteve aqui em Nova York e o senhor disse a diferença entre contato e conexão. E aí o monge vira para ele e diz assim, você tem pai e mãe? E aí o jornalista disse, eu só tenho pai, minha mãe já faleceu. Qual foi a última vez que você jantou com seu pai? Aí ele ficou assim, parou, e aí ele pensou, o jornalista, rapaz, esse monge está pensando o quê? Eu que vou entrevistar e ele que está me entrevistando. E aí ele perguntou, você tem irmãos também? Aí ele disse, tenho 3 irmãos. Há quanto tempo você vê os seus irmãos? E você almoça com eles ou está com eles? Aí o jornalista ficou meio assim constrangido. Faz bastante tempo, eu acho que faz 2 anos que eu não passo o Natal com meu pai. Aí o monge, mais uma vez, você senta com seus irmãos algum dia na semana para conversar, para dialogar? Ou então com seu pai, você conversa, senta e ouve o seu pai falando? Menino, eu sei que o jornalista foi ficando constrangido e começou a encher os olhos d'água. E o monge pediu desculpa, que não queria deixar ele constrangido, mas que ele já podia responder a pergunta dele agora. Que infelizmente, eu estou resumindo aqui, né? Que infelizmente o que ele tinha com a família, com o pai dele, com os irmãos dele era contato e não conexão. Porque conexão tem que ter amor, conexão tem que ter paixão, conexão tem que ter respeito, conexão tem que ter aproximação, né? Conexão tem que ter acolhimento, né? Tem que ter sentimento. Quando que um robô vai ter? Quando que a tecnologia vai chegar nesse ponto? Né? Então ele fala e explica, eu achei sensacional, assim, sensacional a colocação desse monge e essa história, trazer pra gente, né, para esse nosso momento, né, para esse nosso momento que nós estamos vivendo. E que hoje, né, Madá, nessa pandemia, a gente foi obrigada a ficar longe de quem a gente gosta, pelo cuidado, pelo medo da transmissão, de tudo isso. E eu acho que algumas pessoas passaram por esse momento de dizer, não, eu senti falta. Quando tira da gente, aí a gente vê o quanto a gente sente falta, né? Mas a gente falava muito, vai viver um novo normal, que a gente está vendo as coisas voltando ao normal, que não tem, na sua opinião, referente a esse novo normal, porque já está tudo correria de novo, a gente já não tem tempo de nada, a gente já está saindo de casa, já é um corre. Pra você, na sua opinião, como é que fica esse novo normal? Eu nunca gostei dessa palavra, viu? Vou ser bem sincera, eu nunca gostei desse novo normal, porque não seria novo normal, seria outro mundo, outro momento. Eu não sei se é porque eu estou observando e eu vejo esse lado muito emotivo, eu sou muito emotiva, podem até me chamar de romântica, né?
mas eu tenho esse lado muito emotivo e sei o que as pessoas acompanham, né? Eu tenho grupos que eu acompanho, a questão da dificuldade, a questão da proteção da própria família, né? Da gente querer ficar mais perto da família, de um Natal diferente. Então não é o mesmo normal. A velocidade, eu acho que a velocidade está até mais rápida ainda, né? E aí, por exemplo, esse Natal agora, como é que vai ser? Como é que as famílias estão? Como é que vão estar? Isso tudo vai depender daquela coisa da gente querer estar perto, da gente querer estar... matar a saudade dessa distância. O distanciamento, eu acho que esse momento, gente, veio assim... É muito uma coisa muito ainda que a gente tem que analisar o que foi que aconteceu ou o que está acontecendo com as pessoas. O que está acontecendo com a pessoa que é o capital principal das empresas. Eu digo isso, atenção líderes, atenção empresários, né? Olhem para as pessoas que trabalham, olhem para o seu pessoal, olha para o seu colaborador, olha para o seu líder, mas olha também para aquela pessoa dos serviços gerais. Entendeu? Eu acho que tem que olhar tudo todo. Quantos benefícios eu estou oferecendo para todo esse meu pessoal. Então eu acho que esse mundo que nós vamos viver daqui para frente, né? Você tem que avaliar como é que você vê as pessoas, como é que você vê o seu lado empresarial, como é que você vê você como professora, você como, sei lá, qualquer profissão, de avaliar o que é que eu posso dar mais, o que é que eu posso fazer com que meu sentimento seja maior e eu possa acolher mais as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Nesse momento, acolher as pessoas. Nós estamos precisando acolher mais e mais as pessoas, de entender esse processo de mudança, tentar entender, porque tem horas que a gente não entende, parece assim um filtro que está acontecendo com a gente, né? E a gente está sendo submetido, quem é bom fica, quem não é bom vai, quem é bom faz isso, e transformar as pessoas, transformar as lideranças. Porque ainda existe muito, eu ouvi muita coisa. Eu fico ouvindo, tudo para mim é laboratório, eu fico ouvindo as reclamações, às vezes o meu líder faz isso, o empresário não pensa nisso, só quer resultado, beleza, a gente precisa do resultado. Mas a gente precisa que as pessoas estejam bem para gerar resultado positivo. É verdade. Aí eu tenho uma frase que eu falo em todo canto. Gente sendo tratada como gente gera resultado positivo. Gente sendo tratada como gente gera resultado positivo. É verdade. E hoje em dia, se a gente estava falando, eu estava ouvindo uma frase no meio desse trechinho que você falou, vamos ser do grupo onde são aquelas pessoas que acolhem e não que apontam. Porque hoje o universo está cheio de gente que só aponta e critica, e a gente vê no nosso dia a dia, né? Com pessoas certeza. que criticam tudo isso, então se é um mundo mais acolhedor. E se a mudança começa a partir da gente, e a gente começa a reclamar demais, né? A gente não vou falar essa palavra a gente não, porque a gente é diferente, né, Madá? A gente é diferente mesmo, mas a gente fazer parte disso, onde você vai ser a mudança. Eu sempre digo, para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Para que as coisas mudem, é você que tem que mudar. E aí quando a gente tem o poder de transformar aquela opinião, aquela atitude, aquela ação pra gente, aí o universo começa a conspirar, né? Conspirar. Exatamente. Você já assistiu um filme chamado A Corrente do Bem? Ah, sim. Com certeza. Fala muito sobre isso, né? Muito lindo esse filme. E eu acho que nós estamos precisando desse momento. Exatamente. Muito nós estamos precisando acolher as pessoas. Sabe, é fácil, gente, a gente sabe que não, né? Eu não sou diferente a todo mundo, né? Tenho problemas também familiares, tenho que uma filha diferente da outra, que tem os meus netos agora que é diferente do outro, de como lidar. Vocês pensam assim que tá tudo a mil maravilha? Não, eu sei que tá havendo os desafios, eu não digo dificuldade, eu digo os desafios entre a família. E principalmente quem morava longe, quem morou perto, quem teve separação, que foi para dentro da casa da mãe, aí teve vários. Eu tô acompanhando todo esse processo que está acontecendo, mas é importante que a gente, sabe, que a gente use aquela diferençazinha que a gente tem do robô, que a gente use mais essa coisa do coração, do sentimento. Eu sei lá, eu fico até emocionada em falar que eu acredito no ser humano. Entendi. Vamos falar agora sobre a Madar, que tem N projetos aí, eu tô sabendo já que tá vindo coisa nova por aí, né?
Já fez até uma gravação. Quais são os planos para Madá agora 2022? Eu soube que você vai ter um café com Madá, vai ter algumas coisas. Conta aí teus projetos, Madá. Olha, eu ainda estou em planejamento, viu? Eu ainda estou organizando meus planos para ver como é que é. Mas tem, por exemplo, o Fala Madá, né? Que ainda vai sair agora em 2022. Tem o Fala Madá, que tá no YouTube, e a gente ainda tá mantendo no YouTube. Aí tem meu livro ainda, né, que é Espelho, Espelho Meu, e que eu tô querendo já escrever o terceiro livro, que eu tenho já o Espelho, Espelho Meu, o segundo livro. Eu tô pensando em escrever o terceiro livro. Tem a Madalena palestrante, que eu tava querendo, eu ouvi essa semana, eu tava querendo dizer assim, pronto, eu fui palestrante, eu sou palestrante de grande público, né, de plateias. E agora, como é que fica? Aí uma amiga minha disse, não, ainda vai ter, Madalena, ainda vai ter. Eu digo, será que ainda vai ter? E aí eu tô tentando, vendo o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Tem outro projeto que ainda vai sair, né? Eu não posso nem falar muito não, que tu falou aí dos projetos, e eu me lembrei dos parceiros, não fala não, Madalena, tu fala demais. Não fala demais, não fala. Tem vários projetos novos, mais projetos, eu adoro coisa nova, né? Eu digo que vem lá em casa só eu. Aí, então eu gosto de muita coisa nova. Vai sair muita coisa nova, realmente. E a Madalena tá tentando, eu tô tentando também, minha gente, me transformar, fazer algo mais. Sei lá, vai sair muita coisa por aí, viu? Hoje a gente tá no mundo digital e a gente um amigo da gente em comum, que é o Ailton, ele sempre fala, Madá, filma, vai pro mundo digital, vai isso. Mas o Ailton, Moisés Santos também fala também. Fala que tem que ir. A gente sabe que a gente é um negócio. Eu digo que a gente viver na rede social não é uma coisa fácil, né? É um desafio. Porque existe a nossa privacidade e existe aquilo que as pessoas querem que você mostre. Só que é muito. Você mesmo falou aí agora que eu não sou só risada o tempo inteiro. Mas você mostrar o seu mundo real, hoje em dia, é um grande desafio. Mas, Madá, você tem muitos cursos, muitas palestras. Você estava falando, tem aquela sua palestra que você disse que só era mulher e do negócio do chifre. Conta aquela tua história. Chifre é igual a sapato, só sabe quem calça. Isso aí todo mulherinho fica querendo saber, né? E eu faço. Eu olho muito, quando a pessoa faz a questão de ligar pra mim, aí eu quero uma palestra. Não é que eu tenha a palestra pronta. Entendi. Eu não tenho, às vezes eu não tenho a palestra pronta. Mas quando você começa a conversar comigo e eu pergunto logo quem é o público, eu começo a me apaixonar pelo público, no diagnóstico da empresa. Quando a empresa liga pra mim, eu já fico, ou então a pessoa liga pra mim, eu já fico me apaixonando pelo público. E quando eu me apaixono, tem sentimento. E quando tem sentimento, aí sai assim, na maior facilidade, né? A questão de eu atingir a meta daquela necessidade. Agora sim, eu tenho essa coisa quando você falou que as pessoas gostam muito de dizer, de mostrar o outro lado. É uma questão de escolha, é uma questão de opção. Eu, desde o começo da minha carreira, eu optei em mostrar a Madalena o lado profissional, então eu sou muito exposta realmente. Às vezes o Ailton quer que eu fale mais ainda, né? E aí eu acho assim, foi uma escolha minha de colocar mais o meu lado profissional, não o meu lado pessoal. Realmente eu me guardo muito e eu prefiro assim mostrar a Madalena, eu sou isso aqui. Entendi. Entendeu? Agora assim, minha família foi uma coisa que, inclusive até, Dulce, por exemplo, eu e o meu marido, até nisso a gente tem, eu consegui a gente trabalhar. Ele tem um lado dele profissional que eu não sei, e eu tenho o meu lado profissional que ele também não sabe. Ele pode me acompanhar, como eu vou fazer um trabalho agora, ele me acompanha, mas não sabe o que é que eu vou desenvolver. Entendi. Entendeu? Então tem várias palestras, eu trabalho, eu acredito muito, como eu digo, a questão do ser humano. Então eu tenho muitas palestras voltadas à área comportamental. Né? Eu tenho Empatibili para trabalhar as competências da empatia, eu trabalho muito a questão da convivência, eu trabalho quem se comunica não complica, que aí eu trabalho a comunicação, aí eu trabalho a questão de você dizer assim, por exemplo, eu vou fazer um trabalho agora, o pessoal gosta muito dessa palavra, que é amor e paixão. Leve o coração para o trabalho. Não tem como a gente partir no meio e tirar o lado pessoal do lado profissional. Entendeu? Então é administrar. Eu digo, os alunos dizem assim, mas acontece que tem empresa que exige isso. Eu digo, exigia, porque ela vai avaliar agora com essa mudança. Então não tem como separar, mas tem como a gente administrar. E é isso que eu faço, exatamente, administrar o meu lado pessoal do meu lado profissional. Que é não levar os problemas, é puxado para essa linha para você não levar seus problemas para dentro do trabalho, nem do trabalho para casa, é isso? Como é que você pode separar? Lá se vem a história do chifre, não tem como não falar. O
pessoal diz, eu levei um chifre, aí o chifre você pega, tira parafuso, você deixa em casa e você vai trabalhar sem um chifre? Mentira. Você vai estar com os problemas, tudo mais, com tudo lá dentro da empresa. Agora, o que a gente precisa é o seguinte, eu vou conversar com um amigo meu, com meu colega de trabalho. Ele não tem culpa do meu chifre. Ele não tem culpa do chifre, né? Então é isso que você tem que administrar. E você tem que falar com ele usando palavras, gente. Olha por que veio a comunicação não violenta. Olha por que veio a comunicação assertiva. Mais tipo de comunicação pra gente saber lidar com as pessoas. Ela não tem culpa. Ele não tem culpa. Meu colega não tem culpa do que aconteceu comigo. Mas vamos dizer que aconteceu outro problema, minha mãe está passando mal lá no hospital. Meu colega não tem culpa, ninguém tem culpa, está ali, é na sua vida que está acontecendo, no seu lado pessoal. E você tem que administrar. Saber exatamente administrar. Por que agora as empresas estão se preocupando e colocando mais psicologia, colocando mais psicóloga para atender, por causa desse momento tem muita gente ansiosa. É verdade. Né? Tem muita gente com problemas sérios de saúde mental. Então a gente trabalhar isso também. Que a gente estava falando daquela diferença que a gente estava lá na mesa. Que era o de antes e o de hoje. Conta aí, só passa por cima. Não, mas é só pra... Tem que estudar mais, viu? Mas a gente estava acostumado a usar a palavra VUCA, né? O mundo VUCA. E o mundo VUCA já foi subir. O mundo VUCA foi há mais tempo, 1980, se eu não me engano. E aí agora a gente vê que o mundo agora não é mais VUCA, é BANI. Fica esse ponto de interrogação para você pesquisar aí sobre o mundo BANI, que realmente é frágil, é imprevisível, é ansioso, não é linear. Né? E não é linear, que é o mundo BANI. Fica aí essa dica aí para vocês ficarem atrás do mundo BANI agora. E que já deve daqui a pouco já vai atrás. mudar de novo. Mudar de novo. Porque na verdade é esse conceito de ansiedade mesmo, e eu vejo muito nos jovens. Antigamente você via um profissional que ele tinha uma carreira, vamos levar para esse lado empreendedor, eu vou tirar pelo meu pai. Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil desde os 13 anos de idade até se aposentar. Hoje em dia é difícil você ver uma pessoa onde ele entra numa empresa e ele faz carreira na empresa, né? Até nisso muda demais. Então você fica preocupado mesmo se você não tiver um planejamento financeiro, se você não estiver cuidando no seu futuro e fica aquela ansiedade, porque diz que a ansiedade é aquela pessoa que se preocupa com o futuro, né? E a depressão são pessoas que ficam se preocupando com o passado, que ficam remoendo o passado, tudo isso. É a mesma coisa do medo e pânico, eu estava ouvindo agora, né? O medo e o pânico. O medo é você ter, você não quer, você usa a palavra negativa do medo, é você vai lá e faz ou não quer fazer, e aí a opção é sua de usar o positivo, de acreditar. E o pânico você fica parada, você não tem ação. Te trava, o medo, às vezes, eu digo assim, tudo depende do percentual, né? Da dose. Né? Já o pânico não, ele congestiona, deixa você paralisado. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Você tá em pânico ou você tá em medo? Você tá com medo. Entendi. Entendeu? Porque o medo, às vezes, a gente vai, mesmo com medo, a gente vai pra cima. Já o pânico não. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Muito isso era o Ayrton Senna, né? O medo, ele é fundamental para que a gente continue vivo. Porque se a gente não tivesse medo de nada, seria a gente sairia à noite com o risco de alguma coisa, a gente pularia sem ter medo. Então o medo, como você falou, numa certa dosagem, ele é... eu vi, quem me ajudou também foi o Cortella. Eu tava ouvindo ele e vi essa diferença que ele fala. Do medo e do pânico. E aí, Madá, e a gente vai falar agora, você estava me contando de uma história que você estava dando aula também, de uma história linda daquela sua aluna que é da UPA, de não sei o quê. Esse da Lida. Que incentiva assim, essas pessoas que vêm te ensinar numa rodada assim? Como isso influencia na tua vida, as experiências das pessoas? Olha, eu tiro muito, eu como pedagoga, né, e também administradora, eu fico dentro de sala de aula, como eu disse anteriormente, né, eu aprendo muito, então eu fico observando. Tanto é que às vezes quando a avaliação vinha e queriam que eu dissesse, eu sabia quais são os alunos que ia ser no futuro, aquele e tal. Porque, por exemplo, tem. Sem querer eu fico observando os detalhes no comportamento. Quanto mais tempo eu tiver com a pessoa, eu tô avaliando e eu tô com a sensibilidade, eu tô vendo a pessoa não por dentro, que eu não posso, né?
mas eu tenho aquela sensibilidade que me dá aquela avaliação. Não é nem avaliação, é a sensibilidade. Então, por exemplo, eu tinha numa sala de aula, numa faculdade, um aluno que ele não tinha comunicação perfeita, né? Ele não falava direito, né? E ele ficava, às vezes, chateado. Quando todo mundo saía pro intervalo, ele ficava no intervalo. E aí eu digo, pô, tem alguma coisa errada e tal. E aí eu vi que a necessidade era necessidade realmente financeira, né? Da família. E ele hoje em dia ter, por exemplo, tipo um banco patrocinando ele fora do país, é um orgulho muito grande. Então é ele. Aí outro caso agora mais recente, eu estava ouvindo uma líder, né, de uma UPA falando e contando como era a liderança dela. Pô, eu fiquei babando, porque eu digo assim, quantas UPAs precisam de uma líder dessa? Né? Dela ouvir, dela buscar feedbacks, rápidos feedbacks, de ter a reunião, de dar feedback e de ouvir. Ela só não falou no nome da técnica e da ferramenta que é 360 graus. Que você fala, mas também você ouve. Entendi. Mas a forma como ela usa esse ouvir, né? Com assertividade, do saber ouvir, gente, é uma arte. Uma arte. Então, ela sendo líder e pega todo o pessoal dela e faz aquela reunião e de que eles escrevam qual é o problema que está acontecendo dentro do seu setor e naquela reunião ele resolve exatamente o problema de cada setor e que às vezes ela diz que ainda fica mais encantada ainda, que às vezes a própria pessoa que botou o problema diz, valha, realmente. Aí pede desculpa e que diz que errou e que aquilo ali não é nem um problema, né? Que aquilo ali... Então, quer dizer, essa líder, para mim, foi uma experiência que eu fiquei encantado com ela, que eu já fui... Ela disse que estava me seguindo, mas eu já fui atrás dela no Instagram para poder seguir, né? E foi, assim, uma experiência muito importante para mim, muito importante. Então, eu gosto, eu não tenho essa coisa da arte de ouvir, mas eu tenho a de sentir. Né? Eu falo muito, desfoco muito. É isso que eu sou desse jeito. Às vezes troco as palavras, quem me conhece sabe que eu troco as palavras. Lembra que você tem um caderninho de troca. Eu ainda vou trazer aqui pra vocês. Ela disse que não, o caderninho dela ser bola de rir. Com as palavras que eu troco. Então eu não sou muito de ouvir, que eu sou mais de falar, muito de falar, desfocada, mas eu sou de sentir. E eu acho assim muito importante pra mim a questão de eu sentir. Falando em sentir, eu sei que a gente já conversa também, eu te acompanho também nas redes sociais, eu sei que você é uma pessoa que adora ajudar. E você faz algumas campanhas, fez agora dos absorventes. Conta esse teu lado, Madá, por que isso te motiva, por que isso te empolga? É engraçado, eu não sei explicar, é uma coisa que eu não sei explicar, mas que me atrai muito, né? Me atrai muito e às vezes eu tenho que dizer o não e não saber dizer o não nesse momento. Eu fiz aquela campanha, né, de absorvente quando eu ouvi pela primeira vez e eu vi um depoimento, o tipo de coisa que as mulheres estavam usando para substituir o absorvente, então eu me senti assim, horrível. Porque eu me coloquei, aí eu usei da empatia. Foi até a Jéssica, não foi ou não? Você lembra de quem foi que fez essa matéria? Não, né? Não me lembro assim não. Mas sei que eu ouvi no jornal, um dos jornais eu ouvi, e eu tenho essa coisa da empatia, eu pesquiso um pouco sobre a empatia, e então eu tenho essa parte muito empática, e aí eu me coloquei no lugar, e eu disse, não, aí consegui montar aqui mais 5 amigas, 6 amigas, palestrantes também, pudesse me ajudar nessa campanha, e a campanha foi assim, além do que a gente imaginava. E a entrega também foi assim, eu fiz a campanha para as mulheres de Cáceres, né? E então eu fui no instituto, para fazer a entrega, a gente foi muito bem recebida pela diretoria, a gente foi com uma psicóloga amiga, a gente foi com uma defensora pública também. Não foi fácil a gente chegar lá, mas quando a gente chegou, a abertura foi perfeita. Entendi. Eu também tenho mais de 20 anos que eu sou voluntário, eu trabalho com pessoas, com adultos e crianças soropositivas, né? Também meu filho, se for atrás, e agora com essa coisa que eu fui, essa campanha dos absolventes, e eu conheci essa psicóloga, amiga também, minha amiga, ela disse, Madalena, eu vou te levar para tal local. E a outra, eu vou levar também ela para tal local. Eu digo, peraí que eu preciso ser remunerado, pessoal. Eu também tenho que ganhar o meu dinheiro para me sustentar, né? Porque eu não tenho, eu sou uma empresa, né? Eu sou uma empresa simples, nacional. Então eu preciso ser remunerado. E às vezes o que as pessoas esquecem. Tem outros grupos também, eu tenho um grupo nacional, que a gente pegou esse grupo nacional e a gente se formou um grupo menor de
menor vírgula, né? Que já tá grande que só. E a gente dá todo mês, a gente participa com um valor, quem puder dar mais, tem um valor mínimo e um valor máximo, e a gente vai, todo mês a gente dá alimento, né? A cesta básica para vários bairros aqui de Fortaleza. E aí tem outras, menina, muita gente precisando. A gente sabe que esse momento é muita gente precisando. E eu acho que se a gente pode dar mais um pouquinho, a gente se esforçar para poder se dar mais um pouquinho, se doar. Tá? Pra gente finalizar aqui, eu queria que você desse uma dica de um livro. Dica de um livro. Eu tô lendo até o livro da Tati Grácia, né? Que eu peguei, eu vi o livro todo, né? Mas eu fiquei tão adorando tanto o livro que eu mandei buscar o livro pelo correio, né? Mandei buscar um livro que é Empatia Além da Humanização do Marketing. Massa. É incrível como ela mostra que não é a partir de agora, isso era para ter sido antes, né? Mas ela mostra a questão da humanização, da empatia dentro das marcas, né? O cuidado que as marcas vão ter que ter. E dentro do livro também, ela bota o QR Code e ela bota o link de todas as empresas que estão tendo cuidado. Que massa. Né? Que é brand, né? Que é a marca. Todas as empresas que estão trabalhando isso. O cuidado que as empresas têm que ter com a marca. Por quê? Tendo cuidado com a marca, sinal que você está tendo cuidado com as pessoas. Verdade. E isso é muito importante. Madá, foi um prazer te ter aqui hoje. O prazer foi todo meu. Esse bate-papo maravilhoso. Se deixar aqui, ela pediu para cortar, viu? Foi ela que pediu. Porque se deixar, a gente passa horas conversando. A gente vai até almoçar e vai conversar aqui. Mas eu queria que você que tá aí seguisse a Madá. Fala o teu Instagram aí. Não, meu Instagram é @madamatos, né? O Matos só com um T. Ou o site também é Madalena Matos. As redes sociais é Madalena Matos. Tenho todas as redes sociais. Às vezes eu não sei nem mexer nas redes sociais, mas eu tenho tudinho. Tem tudinho. E, gente, foi um prazer. Um beijo. A gente se vê nos próximos bate-papos. Tchau, tchau.